Na sua fala, Rosângela, que eu acho que é importante para quem nos ouve possa perceber, é que a gente tem que ter clareza de que há uma motivação política por trás desse tipo de decisão jurídica. Porque senão, o que eu acho complicado é que muita gente olha esse panorama do judiciário hoje, esse levante do judiciário, achando que não, eles são isentos. Não há interesse por trás daquilo. E não existe nada que não haja interesse por trás. Sim, nada não. Eu acho que existem decisões sérias sem interesse político. Não é sério. O interesse, ele é legítimo. Não estou falando que são interesses ilícitos. A questão é, a população tem que entender que então, já que estamos numa seara político-jurídica, perceba, ninguém ali é santo e ninguém ali é isento de ter um partidarismo, de ter uma intenção, de ter um desejo particular. E todos somos assim. Eu fico puto, é que aí rola um dogma por uma parte, você demoniza a ala política como um todo, coloca todo mundo na vala comum, e aí o judiciário, todo mundo é Deus, todo mundo é super-herói, é Batman, Superman. Então assim, quem tá nos ouvindo tem essa clareza. Estamos falando de pessoas, e essas pessoas vão agir, obviamente, pode ser lícito, à luz da lei, mas há uma interpretação, essa interpretação demanda referencial. O referencial do cara, se você não para analisar qual é, você ignora que ele também é humano. Mas eu não sei se estou te interpretando corretamente, mas a mim me parece que você está dizendo que toda e qualquer decisão judicial tem esse fundo. Eu entendo que não. Eu entendo que a maioria das decisões judiciais, ela é isenta da questão política, sobretudo a questão político-partidária. Mas a maioria. Política não é só partidária. Excepcional. Político. Eu disse, não é questão só partidária. Eu disse política e excepcionalmente político-partidária. Eu estou querendo dizer que eu entendo que a maioria das decisões judiciais, ela não tem esse caráter político que você está colocando. Não, eu não eu entendo que é uma minoria. Eu estou te falando que, a partir do momento que você colocou que há interpretação da lei, essa interpretação perpassa o julgamento político, porque é o ente humano, indivíduo, dentro da polis, analisando o contexto para aplicar uma regra. Essa é a questão política. Ninguém decide sem a sua formação religiosa, acadêmica, então ideológica e tudo mais. Sim. Nesse ponto, mas do jeito que você colocou, eu entendi você dizendo que havia interesses escusos por trás dessas decisões. Peguemos o áudio aí. Eu entendi. Por isso que eu tô te perguntando. Fui bem claro. Momento algum eu disse que os interesses são ilícitos. Eu disse que o ouvinte tem que saber que há interesses. O ser ilícito já é uma prerrogativa que as pessoas estão adotando para julgar o contexto político, como tudo que fala que tem interesse é ilícito. E não é. O prefeito querer fazer uma obra num lugar vai partir do interesse dele também de beneficiar aquele lugar. Isso não é ilícito. Ele tem que parar de achar que tudo que envolve política é ilícito, gente. Meio-dia e 5. Conversas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravadas pela Polícia Federal em 2016 e mantidas em sigilo desde então enfraquecem a tese usada pelo hoje ministro Sérgio Moro para justificar a decisão mais controversa que ele tomou como juiz à frente da Lava Jato. Em 16 de março de 2016, 5 horas depois de mandar interromper a escuta telefônica que autorizara no início do cerco da operação ao líder petista, Moro tornou público um diálogo em que a então presidente Dilma Rousseff tratou com Lula de sua posse como ministro da Casa Civil. A divulgação do áudio de 1 minuto e 35 segundos incendiou o país e levou o STF a anular a posse de Lula às vésperas da abertura do processo de impeachment e da deposição de Dilma. Para a Lava Jato, o telefonema mostrava que a nomeação de Lula como ministro tinha como objetivo travar as investigações sobre ele, transferindo seu caso de Curitiba para o STF, mas registros inéditos obtidos pela Folha e analisados em conjunto com o site The Intercept Brasil indicam que outras ligações interceptadas pela polícia naquele dia, mantidas em sigilo pelos investigadores, punham em xeque a hipótese adotada na época por Moro, que deixou a magistratura para assumir o Ministério da Justiça. A reportagem teve acesso a anotações dos agentes que monitoraram Lula, com resumos de 22 conversas grampeadas após a interrupção da escuta em março de 2016. Elas foram gravadas porque as operadoras de telefonia demoraram a cumprir a ordem de Moro e o sistema usado pela PF continuou captando as ligações. Os diálogos, que incluem conversas de Lula com políticos, sindicalistas e o então vice-presidente Michel Temer, revelam que o petista disse a diferentes interlocutores naquele dia que relutou em aceitar o nome de Dilma para ser ministro e só o aceitou após sofrer pressões de aliados. O ex-presidente só mencionou as investigações em curso uma vez, para orientar um de seus advogados a dizer aos jornalistas que procurassem que o único efeito da nomeação seria mudar seu caso de jurisdição,
graças à garantia de foro especial para ministros do Supremo. Esse caso ele é interessante porque a gente o coloca na disputa de narrativas, né? Porque ali a gente tinha convicção, eu inclusive, né, de que pelo que a gente conhecia até aquele momento, a motivação era justamente aquela gravação do Bessias lá, qualquer coisa você usa, o termo de posse, era exclusivamente fato para que o Lula tivesse acesso ao chamado foro privilegiado, né? Que o Supremo teria uma análise um pouco mais branda do que a primeira instância em Curitiba. Só que aí a gente vê que era uma disputa meramente narrativa mesmo, porque não era isso o que estava desenhado. Hoje a gente tem acesso a essa informação, na época a gente não tinha. Porque quando você vai ler o detalhamento das conversas, o Lula nega muitas vezes essa história de assumir o ministério da Dilma. E ele só topa por um pedido desesperado da Dilma para salvar o governo. Então, na verdade, se existia um interesse em mudar de foro, ele não era o principal, ele era um interesse correlato. O interesse principal era o pedido da Dilma e o Lula constrangido de ter que ajudar a Dilma, porque naquele momento ele já não a compreendia como uma pessoa que pudesse, de fato, desenrolar, resolver os problemas do país. O Lula estava constrangido, falou assim, não, primeiro que ali você não tem como ter duas cabeceiras nessa mesa. A Dilma vai virar uma rainha da Inglaterra, ele conversa isso com o Temer, ele conversa isso com outras pessoas, ele tenta realinhar o PMDB. E aqui não dá nem, aliás, é completamente impossível a gente pensar o que seria da história se o Lula tivesse assumido o governo e tivesse rearticulado e colocado o PMDB no bolso, como o Lula já tinha feito outras vezes. Até porque a gente não sabe o que ia desenrolar da história. Não existe história do IC, né? Porque o IC é muitas coisas, né? Faz muitas nuances. Mas naquele momento, a gente tinha a convicção de que o Lula assumia com o fim maior, único, exclusivo, de mudar de foro, hoje a gente já não tem mais essa convicção. E esse é o ponto. E agora, o principal é que tanto o juiz Sérgio Moro, hoje ministro Sérgio Moro, quanto o Ministério Público Federal imputam responsabilidade à Polícia Federal. Fala assim, não, a gente não tinha acesso a essas informações, a polícia mandou para nós, somente considerou relevante aos autos. Novamente, aquele assunto do começo do programa, o conflito de perspectivas entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Hoje, ontem nas notas, tanto o Moro quanto o MPF, o assessor de imprensa da Lava Jato, responsabilizam a PF por não terem divulgado todos os áudios. Aí a PF não quis se manifestar. Não sei qual foi o posicionamento da PF, mas hoje a culpa de você não ter tido acesso a tudo isso, hoje tá nas costas da Polícia Federal. Moro e o MPF jogaram pra PF. Alternativa. Professor Marinho. Pegando um pouco da fala do Pablo, e aí já remonto a várias vezes que comentei sobre esse caso aqui, e até hoje, quando falei, um pouco mais cedo, dessa questão da parte das edições, né? Porque, considerando que tudo que foi exposto, de fato, tá ali, documentado daquela forma, houve uma edição no processo. Vazou-se o que era interessante naquele contexto e era do interesse daquelas pessoas para criar aquela narrativa que foi utilizada da forma como foi, gerando o que gerou, essa realidade de 2019 que a gente tem hoje. Não que seja totalmente responsável pelo que está havendo hoje em 2019, mas fez parte do processo e não há como negar isso, né? Se não tivesse acontecido, como o Pablo colocou, a gente tem que pensar no efeito borboleta que poderia ter acontecido. Mas o fato é, quando você segrega uma parte de uma situação e usa aquilo como mote para fortalecer a sua perspectiva, até então eu tinha visto isso acontecer sempre no ambiente da política, no ambiente da comunicação. Eu não tinha essa clareza que também acontece no ambiente jurídico. E é exatamente isso que eu quis falar naquele momento. Não que todos os interesses do judiciário, ou aquilo que levam os juízes, os promotores a tomarem suas decisões seja ilícito. Em momento algum falaria isso, seria uma insensatez da minha parte. Agora, que há também pessoas, e também todas as pessoas vão ter algum tipo de filtro para guiar suas ações, selecionar as falas que vão utilizar, apresentar ou não para a imprensa de tal determinada maneira o que vai ser veiculado, cara, isso é fato, tá posto. E tá sendo documentado agora. O Brasil tá tendo clareza que o processo político-jurídico ele está instaurado no país, e quanto mais clareza tivermos sobre como isso se processa, como as pessoas se movem nesses ambientes, mais veracidade poderemos enxergar em tudo o que aconteceu e mais preparados estaremos para tudo que vai acontecer ainda nesse país. Então, acho que
Tá mais do que na hora de parar os endeusamentos, né? Essa mitologia barata que está sendo construída para legitimar condutas impróprias. Entendermos que o processo é político, jurídico, social e devemos entendê-lo dessa maneira, pragmática e com clareza, sem tentar mistificar nada, nenhuma das partes.